expedição. Devem ter dito: ufa, acabamos invertebrados. Pois é, gente, conseguimos acabar invertebrados. Vocês viram quantos grupos a gente trabalhou? A gente trabalhou insetos, crustáceos, aracnídeos, moluscos, anelídeos, plateumintos, nemateumintos, equinodermos, poríferos e quinidários. E eu cansei de tanto nome que eu falei. Pois é, deixa eu parar pra pensar. Foi muita coisa, na verdade. Pois é. E se eu disser pra vocês que a gente não chegou nem na metade do reino animal? Pois é, não chegamos nem na metade do reino animal. Porque a gente só trabalhou em invertebrados. E olhe que eram grupos pequenos, salvo o último grupo que a gente terminou semana passada, que foram os artrópodes. Eita, grupinho grande, não foi? A gente viu primeiro aracnídeos, depois a gente viu insetos e a gente terminou com crustáceos. É, foi isso mesmo. E ainda sabíamos que era o maior grupo de animais presentes na nossa biodiversidade. Então, professora, peraí. Se era o maior grupo, então não vem muita coisa diferente pela frente não, professora. Vem muita coisa diferente pela frente. Porque nós vamos começar hoje a trabalhar os animais vertebrados. Para tudo. Vertebrados. Vem de coluna vertebral. Vem de ossos. Vem de crânio. Tô certo? Muito certo, minha gente. É isso mesmo. Vamos começar a trabalhar os vertebrados. E vamos começar a trabalhar os vertebrados, lembrando que são 5 grupos. 5 grupos. É peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. Ufa, tudo isso ainda, professora. Tudo isso. Por isso que eu disse que a gente não chegou nem na metade. Agora nós vamos conhecer os vertebrados. Já digo uma coisa para vocês, tá? Se preparem. A gente está falando de grupos bem evoluídos. Não estamos falando de grupos sem processo evolutivo. Pelo contrário, nós estamos falando de grupos com alto processo evolutivo, com alto grau de evolução. Afinal, estamos falando de grupos que estão presentes até o dia de hoje, salvo quando a gente chegar nos répteis. Anota isso que eu tenho, olha, um babado e uma confusão para contar para vocês sobre os répteis. Mas anota que depois a gente vai discutir sobre isso. Mas, voltando para cá, o que é que acontece? Vamos trabalhar os vertebrados. Então, você já tem que ter plena consciência e você já tem que saber que quando a gente fala com relação aos vertebrados, nós estamos falando de grupos mais evoluídos. Grupos com um maior grau de evolução. E quando a gente fala de um maior grau de evolução, nós estamos falando que eles passaram por várias eras para sobreviver. E aí a gente entra lá atrás naquela nossa teoria evolutiva que a gente estudou lá no começo do ano. Quando a gente fala na questão da teoria evolutiva, o que a gente está falando? Lembra que Darwin falou? Ou se adapta ou não sobrevive. É aquele processo. Ou os animais eles se adaptavam, ou eles se reinventavam às mudanças climáticas, às mudanças de ambiente, as mudanças vegetais, de toda a estrutura da Terra. E aí, com relação a essas mudanças terrestres ou mudanças geológicas, eu tenho certeza que vocês têm plena consciência do que eu estou falando. Só não peçam para eu falar, porque isso aí, ó, eu vou entrar num assunto muito profundo, que é um assunto de um professor de geografia. E se eu entrar e falar besteira, ó, meu Deus do céu, ele escuta uma besteira, chorou pra mim. Então a gente só precisa entender o quê? Que a gente sabe que a Terra ela passou por várias eras e vários períodos de evolução. Várias mudanças climáticas, várias mudanças com relação à vegetação, clima, solo, tudo. E que os animais, os seres vivos, eles precisaram passar também por esse processo de evolução. E aí Darwin nos disse: ou se adapta
ou não sobrevive. E os grupos de vertebrados, ou seja, répteis, aves, mamíferos, anfíbios e peixes, porque esse nome que vocês estão vendo aqui são peixes. Já já eu explico para vocês por quê. Eles tiveram que evoluir ou se adaptar, ou um ou outro, porque para sua sobrevivência. Tanto é que nós temos aí nosso maior exemplo, os dinossauros. Eles não conseguiram evoluir e eles acabaram sendo extintos junto com as mudanças climáticas e com as mudanças geológicas e geomorfológicas e tudo que envolveu o gel aí no meio que a Terra passou. Por isso, depois desse mini, breve e curto momento introdutório, vamos começar a conhecer os vertebrados. Vertebrados que, como eu disse, são 5: peixes, répteis, aves, mamíferos e anfíbios. Vamos começar com os peixes. Tá, professora, a senhora chega, fala, diz que vai começar com os peixes e está escrito aqui, cordata. O que é que tem a ver com peixe? Mas esse é o nome do filo, cordata. O nome biológico que se dá aos peixes é cordata. Este é o filo do primeiro grupo de vertebrados que vamos trabalhar. Tá todo mundo pronto? Tá todo mundo com caderno, com livro, com lápis, com caneta? Vamos para o nosso primeiro slide. Olá, ó. Tá vendo? De protocordatos a peixes. Sabe o que é isso? Todo o processo evolutivo que eles passaram, que eles sofreram para estarem até hoje no nosso meio ambiente. Pode jogar para mim. Pode jogar? Pode jogar? Pode jogar mais um pouquinho? Eu não sei se pode jogar mais. Pode não. Volta. Agora, vamos lá. Características gerais dos peixes. Como características gerais dos peixes, eu trouxe esses elementos. Eles são trisblásticos, eles são deuterostômicos, eles têm simetria bilateral, eles têm segmentação no corpo ou não, ele tem tubos nervosos, ele tem fendas branquiais, ou seja, respiração branquial. Mas isso a gente já sabe. A gente já viu lá nos invertebrados, professora. Tem invertebrados que vivem no meio aquático e eles já tinham esse processo de evolução, sim. Só que aqui, olha, são muito mais bem desenvolvidos. Poxa, muito mais bem desenvolvidos. Gente, se o professor de português me escuta falar um negócio desse, ele, ó, me mata. Então nem contem pra ele. Eles são bem mais desenvolvidos com relação a esse processo de brânquias ou de respiração branquial. E eles apresentam notocorda. O que é a notocorda? É um desenvolvimento embrionário diferente do nosso desenvolvimento embrionário. As ovas, elas se desenvolvem de forma externa. Depois do processo reprodutivo, não fica dentro dos peixes. Eles são liberados, esse óvulo fecundado, e eles vão se desenvolver externamente dentro d'água. Mas vamos lá, vamos ver na prática essas características, esses elementos todos que a senhora trouxe sobre os peixes. Joga agora para mim o próximo slide. Aqui, ó, a gente tem o primeiro subfilo, os primeiros representantes. Ai, professora, isso não é um peixe, professora. Pois é, gente. Não parece um peixe, mas é um peixe. É o primeiro subfilo com relação aos peixes, chamado de urocordata. Eles são bem primitivos com relação à sua estrutura. A sua estrutura é bem diferente da estrutura que a gente está acostumada quando a gente trata dos peixes. Mas eles são, sim, eles são representantes desse filo conhecido como peixe. Eles são representantes deste grupo e eles são chamados de urocordata. Eles são mais primitivos com relação à estrutura. Eles têm, sim, uma organização sistêmica bem elaborada, bem organizada, mas eles têm uma estrutura mais primitiva. Eles têm um corpo com um formato mais primitivo com relação à sua estruturação ou à sua conjuntura. Joga para mim o próximo. Aqui, ó, mais representantes
vocês podem ver, eu vou só para lá de lá. Joga para mim mais embaixo. Acho que tem mais alguma coisa aqui embaixo. Pode jogar. Pode jogar. Volta. Pronto. Eu vou vir pro lado de cá para vocês já acompanharem comigo, só para vocês entenderem, tá vendo assim? Você não pensa neles como um representante do grupo dos peixes, mas eles são mais primitivos com relação à sua estrutura. Eles são mais primitivos com relação ao seu formato, mas eles têm todas as características que estão presentes nesse grupo, eles são marinhos, eles são de vida marinha, eles vivem de forma individual, ou o que a gente chama em colônias, eles são hermafroditas, ou seja, eles têm os dois sexos, mas eles podem fazer uma fecundação cruzada. O que é uma fecundação cruzada, professora? Isso aí para mim é novo. Anota para mim, Pierre, que eu sei que tu vai me perguntar durante a conferência. Uma fecundação cruzada é que tanto eles podem se reproduzir de forma direta, de forma individual, como eles podem se reproduzir em parceria. Eu tenho o órgão feminino e o órgão masculino, você tem o órgão feminino e o órgão masculino. Eu uso o meu feminino, você usa o seu masculino. Ou ao contrário, mas eles fazem o processo de fecundação usando dois indivíduos, usando dois organismos. Eles têm lava livre natante com notocorda e cauda. O que é isso, professora? Eu sabia que vocês não iriam entender se a gente trouxesse só o nome. Então eu trouxe o desenho porque, olha, eu amo vocês e eu quero facilitar a vida de vocês. Só que não, né? Quando eu passo aqueles exercícios super complicados. Vejam só. Quando a gente fala que a larva é livre natante, é que como ele tem uma cauda, a larva ela pode se locomover sem a necessidade de outro organismo estar realizando esse processo de locomoção. Ela já consegue se locomover de forma individual. Adultos já não apresentam esse elemento que a gente chama de notocorda ou a cauda. Tá vendo eles aqui, ó? Na fase adulta eles ficam fixos, eles mudam a sua estrutura ou eles mudam suas características. Eles têm fenda. Olha aqui, olha. Isso aqui é que são as fendas, ó. Essas cavidades é o que a gente chama de fendas. Agora preste atenção. Só na fase adulta. Vocês estão vendo essas fendas na fase larval? Não. Elas só se apresentam na fase adulta. Então essas são as principais características e esses são os representantes que eu trago para vocês do primeiro subfilo. Volta para mim, por favor. Volta. Que é conhecido como urocordato. Então, esses representantes, pode jogar completo, tem como suas características, essas 5 características que eu trouxe para vocês, levando em consideração sua mudança, seu processo de metamorfose. Vamos pro próximo? Pode jogar para mim. Subfilo cefalocordato. Já temos, olha, uma outra caracterização corpórea. Já temos uma modificação corporal, uma modificação externa na sua estrutura. Nós temos uma modificação interna ou uma modificação que a gente pode chamar de uma modificação sistêmica. Existe uma mudança na sua organização sistêmica. Existe uma mudança com relação às suas características internas com relação aos seus sistemas. Por quê, professora? Mas por que existe essa mudança? Por causa da sua mudança corpórea. Por causa da sua mudança estrutural. A sua mudança estrutural gerou uma mudança interna com relação à organização sistêmica. Pode jogar o próximo para mim? Pode jogar que tem coisa escrita. Parou? Isso. Vamos para as características desse segundo subfilo. Aí vamos lá, ó. Anf vem de 2 corpos afiados com 2 pontas, tá vendo? Ó a estrutura, ó as 2 pontas, uma ponta em cada estrutura. Vivem semi-enterrados. Eles não vão estar assim visíveis, eles vão estar mais escondidos na areia e
principalmente em águas calmas. Não são de ambientes com águas muito violentas ou com grandes ondas. São ambientes com águas mais calmas, mais tranquilas. Eles têm um processo de natação através da contração disso aqui, dessa estrutura que é chamada de miomoto. O que acontece? Vai contrair e relaxar para realizar a locomoção dessa espécie. As suas fendas branquiais, que estão nesta região aqui, não sei, se você aproximar, você vai conseguir ver como se fossem umas estruturinhas assim. Essas fendas branquiais vão ajudar a filtrar a água e no processo de respiração. Vão eliminar a água nesse processo de filtração. Já é diferente, tem uma fecundação externa, mas não com troca. Não com aquele processo de troca que a gente viu nos representantes anteriores. Já apresentam, uma vesícula cerebral, mas isso eu falei para vocês com relação à sua modificação sistêmica. E uma notocorda, que é um rabo, que faz parte do seu corpo. Não é uma coisa visivelmente distorcida do corpo. É como se fosse uma continuação corpórea. É uma continuação do corpo desse animal, então não apresenta muita diferenciação. Joga o próximo para mim. Pode jogar? Pode jogar? Agora. E aí aqui, o que acontece? Houve um processo de evolução. Esse grupo, chamado inicialmente de cordatas, que veio a ser hoje conhecido como os peixes, passou por um processo evolutivo. Esse processo evolutivo trouxe um endoesqueleto, ou seja, vértebras e crânio. Trouxe uma organização de sentidos, ou uma organização sistêmica bem afiada para ele conseguir se nortear e ainda se defender dos seus predadores. Trouxe anexos embrionários. O que é o anexo embrionário? Um processo de reprodução diferenciado, e trouxe 2 grupos. A gente tinha 2 grupos anteriormente e agora a gente tem 2 grupos, conhecidos como condrictes e osteites. Opa, que é isso, professora? Peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Diga aí, vocês não sabiam desse detalhe? Não tem espinha em todos os peixes. Alguns peixes têm espinhas, que são chamados de ossos, e outros peixes têm cartilagem, que são chamados os peixes cartilaginosos, que não tem aquela espinha em toda a sua estrutura tão aparente. Por exemplo, um tubarão. Você vê a estrutura, a carcaça ou a estrutura óssea de um tubarão, você vê ossos bem aparentes. Aí você vai para uma sardinha, por exemplo. Você vê aquelas filetes que quase não aparecem. Ou seja, estruturas ósseas e estruturas cartilaginosas. Essa variedade ou essa diversidade que está presente ou que está bem aparente quando a gente fala com relação a esse segundo grupo de peixes que a gente viu. A gente viu os mais primitivos e agora a gente vai para os mais evoluídos. Joga para mim o próximo? Pode jogar. Pode? Pronto. A gente já começa por um bem esquisitinho, né? Pois é. A gente começa por um primeiro grupo chamado de ciclostomata ou agnata. Lembra quando eu falei das sanguessugas? Lá atrás, lá atrás nos anelídeos. Pois bem, essa espécie aqui, isso aqui tudinho, minha gente, é dente, sabia? Essa boca, essa estrutura aqui são dentes. Eles arrancam pedaços de outros peixes de uma forma que fica horrorosa. Pronto. Essa espécie, conhecida como lampreia e peixe-bruxa ou feiticeira, só tem estes 2 representantes, eles são cartilaginosos. Eles têm cartilagem e não estrutura óssea. Eles têm uma pele lisa, sem escama, não tem função, nadadeiras bem pequenas que quase não, essa parte aqui,
Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma nadadeira, mas quase sem estrutura de uma nadadeira que a gente está acostumado. E ele tem uma boca circular. Isso aqui. Corra, se você ver, tá? Isso tudo aqui é dente. É quase um tubarão. E esses dentes, eles arrancam pedaços. Pedaços. Eu tinha pensado em trazer as imagens, mas depois eu achei muito forte para vocês. Nas nossas conferências, se vocês tiverem a curiosidade, eu mostro. Mas eu achei muito pesado para a gente conhecer essas imagens. Eles fazem, quando eles atacam os peixes, eles tiram pedaços gigantescos. Porque você está vendo o tamanho dessa circunferência e a quantidade de dente. Imagine. Mas esses são conhecidos peixes que a gente chama de cartilaginosos. Eles não têm uma estrutura óssea e eles são representados pela lampreia e pelo peixe-bruxa, ou conhecido como feiticeiro. Mas se você olhar para ele, você tem realmente medo, né? Já pensa que é uma feiticeira. Joga o próximo para mim, por favor. Pode jogar mais. Mais. Tá bom. Chegamos nos bonitinhos, tão lindos, tão maravilhosos. Cavalo marinho e quem não conhece o peixe palhaço? Ah, eu sei. Você não conhece ele como peixe palhaço. Você conhece ele como o quê? Como o Nemo, do Procurando Nemo, mas ele é o peixe palhaço. Esse é o nome dele, peixe palhaço. Eles têm uma estrutura tanto óssea quanto cartilaginosa. Eles são chamados de píceis, quase a nomenclatura que a gente já conhece como peixes. Eles já apresentam nadadeiras com função, eles já apresentam uma estrutura escamada, ou seja, escama. Eles já estão perto do que a gente realmente conhece como peixes. E deixa eu dizer para vocês uma curiosidade sobre este lindo peixinho, porque ele é muito lindo. O cavalo marinho é o animal do meio aquático mais lindo que eu vejo quando se fala em peixes. Pena que ele está tão ameaçado justamente por ele ser tão lindo. Querem sempre caçá-los e levar para casa para transformar em animal de estimação. Mas essa não era a curiosidade que eu queria trazer sobre eles. Sabia que quem faz o processo gestacional nos cavalos marinhos é o macho? Pois é, meus amores, é o macho que fica de barrigão carregando os filhotes. E a fêmea, ó, só de boa curtindo a vida. E aí vamos pro próximo grupo. Aqui, ó, joga pra mim. Pode jogar? Pode jogar? Pode jogar? Pode voltar. Chegamos num grupinho que vocês já viram quem é o próximo representante, né? O tubarão. Chegamos nos peixes cartilaginosos, que tem bocas ventral e transversal. Eles não têm bexiga natatória, eles não têm um excesso de nadadeira, eles só têm 2 nadadeiras. Eles têm escamas bem finas, quase uma pele lisa. Tem sistema digestório, sistema excretor e sistema reprodutor. Olha quem são os representantes. Tubarão. Tenham medo desse grupo. É o pior de todos. Joga pra mim, por favor, a imagem que eu trouxe do tubarão. Justamente, ó, para falar aqui, ó, das brânquias que vão auxiliar no processo respiratório. Aqui, uma arcada dentária com 2 fileiras dentárias. 2 fileiras dentárias, porque não já bastasse uma, né? Essas criaturas tinham que ter 2 fileiras dentárias. Olha, 2 nadadeiras só e uma em cima, 2 laterais e uma em cima que ajudam nesse processo de locomoção. São carnívoros, sim, mas não são carnívoros de comer a gente, tá? Essa questão está mais relacionada a uma visão que não é tão boa. Eles não enxergam direito. Então eles veem vulto. Quando eles veem vulto, eles pensam que estão vendo tartarugas. Quando eles veem um surfista, por exemplo. Porque tartarugas marinhas, sim, são a espécie que alimenta, ou é o tipo de alimentação desses animais. Mas é bom a gente não ficar tão juntinho deles, né? Então, já que vamos passar logo. Passa para o próximo, por favor. Trouxe aqui algumas características relacionadas ao tubarão, porque toda vez que a gente fala em peixes,
Se não bater na tecla do tubarão, parece que a gente não falou. E aí eu trouxe algumas coisas bem pontuais que você só vai encontrar neles, como um título de curiosidade para vocês matarem essa curiosidade sobre os tubarões. Pode mandar para mim o próximo? Pode jogar? Pode jogar? Pode jogar? Pode parar. Aqui a gente tem os peixes ósseos. O que são os peixes ósseos? Peixes que vão ter o que a gente chama de estrutura óssea conhecida como espinha. Eles vão ter escama, eles vão ter uma linha lateral, eles vão ter uma respiração pulmonar ou branquial, porque eles conseguem subir um pouco a superfície. E aí, ó, a gente tem muitos exemplos. A gente tem o lambari, o bacalhau, a piranha, o cavalo marinho, o dourado, o pintado, o peixe palhaço. Vários representantes desse grupo. Joga pra mim a próxima imagem, por favor. Aqui, ó. Vejam que eles já apresentam mais nadadeiras, ó. Eles apresentam 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma outra do outro lado. Porque o seu sistema de locomoção é mais rápido, porque eles são peixes que têm um tamanho mais reduzido. E aí, deixa eu dizer um detalhe para vocês. Por hoje, nós terminamos a primeira parte. Tem muito mais de peixes para vocês na próxima aula. Trouxe só um resumão. Semana que vem, vou trazer muitas curiosidades. E não esquece, a gente se encontra aqui. Eu daqui e você daí. Tchau, tchau.